boa tarde para você que está aqui junto com a gente. Está começando mais A Vida Não Para para todo o Brasil. E bem-vindos aí a um quase Natal, dia 23 de dezembro. Você sabe de quem é aniversário hoje? Desse mocinho que está aqui atrás da câmera. Mostra ele ali na imagem aberta aqui, gente. Esse mocinho aqui, ó, o Duto. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Feliz aniversário! E para todos os aniversariantes que nos assistem em algum canto do Brasil, bom demais. Hoje teremos uma conversa super importante e que você pode usar para a vida toda. As férias de filhos com pais separados. Como isso pode ser feito? Não dá para dividir a criança, isso a gente já sabe. E aí, como é que vocês se organizam nesse ponto? Ou não tem organização? Tem só discussão. Vamos entrar nesse tema também para melhorar a convivência. Não é porque os pais se separaram que a criança precisa ficar nesse imbróglio, nessa confusão. Vamos deixar a vida mais leve. E nós também vamos conhecer a história de um paranaense que fabrica seus próprios carrinhos de corrida. Aliás, são carrões de corrida, presta atenção. É daqui a pouco, fica aqui comigo que você já vai conferir essa história super legal. E além disso, a gente vai conhecer melhor os bichinhos que eles são espetaculares. São os papagaios de cara roxa. Eles são bastante comuns aqui no Paraná e a gente vai falar sobre eles para que você de todo o Brasil possa sim conhecer essa preciosidade aqui da nossa região. E agora eu vou te apresentar a história de um menino que tem habilidades artísticas e dedica a esculpir e pintar, sabe o quê? Artes sacras. Presta atenção. No mundo da arte, um novo talento está emergindo e ganhando reconhecimento. Thomas Felipe, um jovem artista de apenas 9 anos que está conquistando corações e mentes com as suas impressionantes obras. A trajetória de Thomas começou há pouco mais de um ano, quando aos 8 anos ele encontrou na pintura de pedras ornamentais uma forma de expressão artística. Ele tinha muito impulso. Eu falava assim, Thomas, a gente precisa cristalizar essa expressão sua em alguma área, né? Vamos comprar algumas pedras ornamentais e você começa a desenhar e pintar. Só que daí não deu muito certo, porque a pedra ela era irregular. E aí a gente foi numa feira. E num passeio pela feira, ele conheceu um stand de arte sacra. E aí eu mostrei para ele, eu falei, olha filho, isso aqui é uma grande ideia de você poder trazer para você uma possibilidade de você conhecer algo novo dentro da parte da arte. Até hoje agora eu tô assim, pintando peças grandes, mas que não fosse sobre esse presente que a gente ia pegar de Natal, eu não estaria aqui e agora. A arte sacra entrou na vida do pequeno artista numa necessidade terapêutica, uma forma de harmonizar as funções cognitivas impactadas após ser diagnosticado com uma possível dislexia. A terapia ela foi fundamental porque ele tinha muita crise de ansiedade, falta de coordenação espacial, coordenação fina, coordenação motora, grossa, que é traços, né, mais específicos. E a terapia ela proporcionou a ele esse entendimento, essa qualificação, e hoje ele consegue trabalhar com o manuseio do pincel naturalmente, sem entrar em conflito entre o pensamento e a ação. Para Thomas, a arte é mais do que um hobby, é uma paixão que lhe permite conectar-se com a parte criativa e manifestar o dom artístico. A pintura para mim é uma parte de se divertir e fazer uma terapia, porque eu acho que essa terapia é a mais legal que eu já fiz até na minha vida. A arte sacra ela não é só uma função do empreendedorismo, ela é uma terapia que traz à pessoa uma conexão com o plano divino, porque essa conexão ela pega a força da imagem e ela internaliza na pessoa. E eu acho que automaticamente o Thomas está se curando por meio da arte sacra, pintando as peças e recebendo as graças.
já se questionou como são as férias e como são os feriados também, quando os filhos vivem numa família em que os pais se separaram? Ou se você nunca passou por isso e de repente está acontecendo aí uma separação, você já pensou nessa primeira vez como vai ser? Será que a criança ela vai ter, de repente, essa divisão durante a semana, as férias, os momentos de descanso de um pode ser o trabalho do outro? E aí a gente vai conversar agora com a Michele Pontaroli Araújo, que ela é advogada especialista em direito das famílias e sucessões e está aqui para tirar as dúvidas. Então, se você tem dúvidas acerca desse tema, você vai mandar para a gente. O nosso número está aberto para a gente discutir isso com vocês. Combinado? Tá aqui embaixo, inclusive, tá? 987936281. Bem-vinda, boa tarde, prazer te receber. Obrigada, muito boa tarde, Carla. É um prazer e uma honra estar aqui com você. É um assunto, assim, muitas vezes espinhoso, doloroso, né? E a gente precisa falar sobre ele. A ideia de exercer a parentalidade após o divórcio, ela torna-se muito espinhosa, de fato, quando os pais, de alguma forma, ainda estão divergentes a respeito de opinião, a respeito da criação dos filhos. Então, de fato, é necessário, ainda que esteja naquele processo da separação ou quando já está amadurecida a decisão, que os pais estejam alinhados. Apesar de não haver mais um relacionamento entre eles, que eles estejam baseados num diálogo, numa paz entre eles, para que o filho, seja uma criança ou um adolescente, sofra o menos possível o impacto dessa separação. Certo. Para quem está assistindo a gente e de repente tem mais de um filho, né? Tem aí um relacionamento que teve 2 ou 3 crianças. Essa divisão ela fica igual? As crianças elas são obrigadas, no caso, a ir com pai ou ir com mãe naquele dia, naquele momento, ou elas podem se subdividir? Certo. Na verdade, assim, quando um casal resolve se separar, o ideal é que seja ajuizado uma demanda para que seja estabelecido um plano de convivência. Esse plano de convivência, seja para 1, 2 ou mais crianças, já vai definir a respeito de feriados, a respeito de Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Dia das Mães, dos Pais. Enfim, esse plano ele já traça necessariamente qual vai ser o destino dessas crianças durante esses períodos de festividades. Então, às vezes pode um filho ficar com a mãe, outro com o pai, ou ainda ir ambos. Vai depender muito desse plano de parentalidade e também da rotina daquela criança e do adolescente e também do tempo de trabalho dos genitores. Porque às vezes eles até querem ficar com a criança durante o período de férias escolares, mas também tem um trabalho que eles têm o compromisso, né? Então vai muito dependendo da rotina de cada um deles e desse plano de convivência pré-estabelecido. Legal. Tem participação chegando por aqui de Campo Grande, Mato Grosso. Bem-vindo, Luiz. Como organizar as férias sem que a criança sinta culpa por querer estar com os dois? Isso é muito no começo, né? Assim, claro, um divórcio, uma separação nunca você vai acostumar com isso, né? Principalmente quando se trata da criança. A criança vai ter essa dificuldade talvez pela vida toda, né? De aceitar isso. Mas no início é muito difícil. Né? Porque de repente você é mãe, você está com seu filho, você vai para um determinado parque, para uma praia, e a criança vai falar: eu queria que meu pai estivesse aqui, né? Dividindo esse momento com a gente. E vice-versa, o pai levar o filho e vai querer que a mãe também esteja, enfim. O ideal é que as férias ou os feriados eles sejam divididos igualmente entre os genitores, para que ambos usufruam do tempo de convivência e também que se trata de um direito dessa criança, né? Então esse seria o melhor dos cenários. Existem casos em que os pais, apesar de separados, eles conseguem entrar num consenso e inclusive às vezes num dos dias da semana estarem em convívio harmônico para que aquela criança possa usufruir do tempo, inclusive em conjunto com os pais, mesmo que já não exista um vínculo conjugal entre eles. Claro que isso seria o melhor dos cenários, né? Mas num cenário divergente, o ideal é que se estabeleça, desde que adequada a rotina, metade do tempo para cada um. Deixa eu te perguntar uma coisa bem pontual. Digamos que a mãe que está nos assistindo vai tirar férias, tá? A gente está aí há poucos dias do Natal, do Ano Novo, ela vai tirar férias, ela vai poder ficar com essa criança, mas o pai não, né? E aí ela vai viajar. Vai para algum lugar e vai viajar com essa criança e vai ficar uma boa parte desse período das férias, aí talvez 15, 20 dias com a criança. E cai bem no dia que o pai deveria estar com essa criança.
aí isso pode ser reacordado entre as partes ali ou é necessário ajuizar isso? Se houver um plano de convivência pré-estabelecido entre as partes, é importante que eles sigam à risca o que foi determinado, tá? Para que não tenha necessariamente esse tipo de litígio, de conflito entre eles nesse período. Mas se o ex-casal ainda consegue conversar, tem uma comunicação dialógica, aí dá para ter essa compensação e essa flexibilização, até para que a mãe possa usufruir das férias junto com seu filho. Claro, com certeza. Mais uma participação que vem de Minas Gerais, Belo Horizonte. Maria, bem-vinda! Como equilibrar rotina, descanso e convivência quando as casas têm regras diferentes? Ah, meu Deus! Isso dá bastante confusão, Maria. Bom, quando as casas têm bastante divergência entre elas, vai dar problema. Isso é um fato, não tem muito como evitar. Por isso que nós voltamos naquela questão de ter um plano de convivência. Se o plano de convivência já foi pré-estabelecido, aquela regra já foi definida e não tem como fugir muito, né? Claro que, como a família ela é muito dinâmica, pode ser que esse plano de convivência ele seja readequado ao longo da infância e adolescência dos filhos, né? Então, diante disso, pode-se a necessidade de reordenar. Certo. E o que você diria para essas famílias que estão na luta ainda, para a gente poder amarrar o nosso assunto? Por exemplo, a mãe que está sentindo essa dificuldade da não participação do pai, porque, infelizmente, a gente sabe que depois de um divórcio, a responsabilidade recai normalmente sobre a mãe, né? A gente sabe disso, mais de 90% hoje dos casais separados no Brasil, a gente sabe bem como é que funciona. E aí, restabelecer essa ordem e essa convivência desse pai. Porque ele não vai deixar de ser pai, porque ele simplesmente se divorciou. Como você bem disse, Carla, hoje quando um casal se separa, a mãe ela não se dissocia dos filhos. Mas, infelizmente, ainda tem muitos homens, pais, que arranjam outra família e esquecem dos filhos, às vezes bastando um pagamento de pensão. Não existe nada que obrigue o pai ou uma mãe a exercer aquela convivência com o filho. Existem casos, inclusive, que podem ser estipulada uma multa, né, para que exerça de fato essa convivência. O que eu vejo como não é um dos melhores cenários, porque não é bom obrigar um pai a ser pai, né? Mas claro que, respondendo a sua pergunta, a mãe que está passando por esse conflito, o ideal é que tente conversar com o genitor, mostrar a importância da participação, que não é porque eles se separaram que ele tem que se separar dos filhos. A regra é sempre a boa comunicação. É isso aí. Eu quero te agradecer mais uma vez, Michele. Bem-vinda sempre. Adorei conhecer você. E portas abertas para quando você quiser voltar, viu? Eu é que agradeço. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Você que está me assistindo aí do outro lado. Agora eu vou te levar, sabe para onde? Para Cascavel, cidade aqui do nosso Paranazão. Tem um projeto por lá que é um projeto de desenvolvimento científico que capacita crianças e adolescentes para a área da tecnologia. E é uma ideia muito legal para você que tem outro canto do Brasil levar essa ideia para sua cidade. Que tal? Pela falta de profissionais na área de tecnologia da informação, a chamada TI, que a Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel, juntamente com a Prefeitura do município, criaram o projeto Projet, que inicia e capacita crianças e jovens para essa área. O projeto oferece gratuitamente os cursos de lógica de programação e jogos. O diretor da Fundetec, Rafael Amaral, explica como o projeto surgiu. Essa é uma demanda muito antiga já do setor de tecnologia aqui da cidade. O setor de tecnologia ele é organizado numa associação, o Iguaçu APL e Iguaçu IT. Na verdade, são todas as empresas do oeste do Paraná. E eles tinham uma demanda de formação de mão de obra numa escolinha de programação. E em 2020, nós recebemos aqui em Cascavel um grande parceiro do nosso presidente da Fundetec, Alcione Gomes, que comentou que em Uberlândia havia um grande programa, um grande projeto de formação de programadores, chamado Uber Hub. E aí ele nos explicou como funcionava todo esse procedimento lá e nós tropicalizamos para Cascavel, criamos as condições, criamos todas as infraestruturas necessárias para que a gente conseguisse aplicar aqui em Cascavel, de uma maneira diferente, obviamente, do nosso jeitão, mas nós tropicalizamos a ideia que eles trabalhavam lá em Uberlândia para fazer a formação. Definimos uma meta aí de 5.000, formação de 5.000
jovens em lógica de programação, e nós já estamos aí em quase um quarto dessa meta aí, com mais de 1.000 crianças e jovens formados. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, a ASIC, comenta sobre a procura de profissionais. Sim, hoje a gente tem uma deficiência de profissionais de todas as áreas. Na área de tecnologia, um pouco maior, e está ainda acontecendo um outro fator, que é o fator limitante de crescimento das empresas por falta de pessoas, por falta de mão de obra qualificada. Apesar dos objetivos diferentes de jovens e crianças, ambas as idades têm o mesmo interesse: aprender. As crianças, elas têm uma empolgação natural, né? Então, eles chegam e eles têm aquela ansiedade por desenvolver logo, por fazer logo o joguinho deles e conseguir ter um produto no final. Que na verdade, é muito simples, mas para eles é uma coisa muito interessante, então eles ficam extremamente empolgados. Os jovens, eles chegam já com um perfil um pouco mais contido, mas eles têm a curiosidade de saber como eles podem adentrar dentro de um ambiente, vamos dizer assim, ou dentro de um mercado que hoje tem uma demanda muito grande, né? Então, a gente sabe que os salários estão convidativos, que as vagas estão excedentes, né? Que a gente tem muito mais oferta de vagas do que pessoas mesmo para trabalhar, então é realmente um mercado muito convidativo. Para Paulo Henrique Simonini, pai de um dos alunos do projeto, essa é uma preparação para o mercado de trabalho. Primeiramente, a gente tem uma ascensão deles aí em cima dessa tecnologia já dentro de casa. Então, eles já estão adaptados a essa condição. E tendo esse tipo de acesso educacional antes de entrar no mercado de trabalho, acredito que seja até uma preparação muito mais assertiva, né? A gente vendo aí que o mercado de trabalho precisa e não há demandas, então você consegue conciliar junto com o estudo funcional, né? Esse básico que a gente tem, uma parte de tecnologia um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais apurada, complementa e ajuda também no raciocínio lógico, resolução de problemas. Eu vejo como um ponto positivo e que, se todo mundo tivesse acesso, né, facilitaria muito a questão do profissional mais para frente, mais desenvolvido, mais preparado para o mercado de trabalho, não somente quando estivesse depois de formado na faculdade, mas sim já, né, desde cedo, um caminho já pré-preparatório, digamos assim. A gente vai para um intervalinho super rápido e daqui a pouco a gente vai trazer para vocês doces. Peraí, como assim doce? Isso mesmo, doces rurais. Lembra daquele tijolinho? Não sei se você vai lembrar disso, dependendo da tua região, talvez você nem conheça um tijolinho de abóbora, todo açucarado por fora e macio por dentro. Ou o doce de mamão verde, você já comeu? Gente, tem tanto doces rurais que fazem a vida, com certeza, do povo que mora ainda nas regiões rurais, que vive desses produtos deliciosos. Daqui a pouco eu volto para te mostrar umas receitinhas boas, hein? Tem até ambrosia, minha gente. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Eu sou daquela que troca qualquer doce industrializado, biscoito, bolacha, chocolate ou até doce de padaria por docinhos rurais. Ai, que delícia, gente! E que tal você, de repente, trocar a vida agitada da cidade pela do interior, pela tranquilidade? Foi exatamente o que essa família fez. E o resultado que a gente vai te mostrar agora é de uma oportunidade para viver tranquilo, mas ao mesmo tempo empreender para sobreviver. Olha só. Dia de preparar queijos e doces começa assim no sítio São Francisco, tirando o leite da vaca, apanhando frutas no pé. Tem sido assim há 3 anos na vida da família Jardinete, que trocou a cidade pela vida no campo, no município de Doutor Camargo, região noroeste do Paraná. Logo, eles descobriram que aquilo que produziam para eles poderia também ser comercializado. A nossa produção é maior que o nosso consumo.
Então, começou a sobrar a nossa produção, então a gente pensou o que fazer com esse excesso, né? Aí pensamos na produção de conservas e doces, que tem uma validade maior, que a gente pode armazenar por um maior tempo, né? Aí a gente pensou em produzir os doces e as geleias. E depois da produção, onde vender? Aí pensamos em montar a barraquinha de autoatendimento na frente do sítio para a venda dos produtos que a gente produzia aqui. Aqui, as atividades são muito bem divididas. O doce de leite é feito com leite de vaca mesmo, tirado fresquinho, logo cedo. E a missão de ordenhar as vacas é do Wilson. A vida inteira trabalhando como mecânico de turbinas, ele precisou ajustar a habilidade das mãos para entender a técnica da ordenha. Quando a gente chega e muda totalmente a nossa questão de trabalho, a gente tem dificuldades nas coisas, né? Mas aí a gente pede ajuda para o Santo Anjo, para ir iluminando e aprendendo, porque a gente teve que aprender tudo no sítio, né? Aqui a gente aprendeu a tirar leite, mexer com as criação, aprendeu a criar galinha. Então a gente teve que aprender a viver diferente, de uma maneira diferente aqui no sítio. Leite tirado, agora a Virlene já pode iniciar o preparo do queijo, que leva em média 1 hora entre coar, pasteurizar e coalhar. E depois mais 12 horas até ficar assim, no ponto de consumo. Ela prepara também o doce de leite caseiro, um processo mais simples, que precisa apenas de açúcar e fogo. Fogo a lenha, que inexplicavelmente tem um sabor ainda mais especial. Os filhos do casal, Gabriel e Pedro Henrique, também ajudam na produção dos doces. Um apanha as frutas, o outro higieniza e corta. E mais uma vez, a Virlene finaliza o processo. Quando perceberam que essa também poderia ser uma atividade para trazer renda para a família, a Virlene se capacitou para isso. Eu fiz alguns cursos assim na produção de doces, de conservas, para a gente poder ter uma qualidade, né, na nossa produção, para poder atender os nossos clientes. A maioria dos doces são produzidos com frutas do sítio. São mais de 15 variedades que a família produz. Eles são servidos no café da manhã rural e quem vem aqui também pode levar um pouco dessas delícias para casa. No café da manhã rural que a gente serve, né, aos finais de semana, tanto para o campista quanto para as pessoas que vêm apenas tomar o café rural aqui. E também no final de semana é aberto aos sábados, domingos e feriados nossa barraquinha de autoatendimento, onde as pessoas, nossos clientes, vêm comprar os nossos doces. Agora eu quero que vocês conheçam esse carinho, o macaco dourado do nariz arrebitado. Olha que coisinha mais fofinha. Ele é um dos primatas mais raros e fascinantes do planeta. Ele é encontrado apenas nas montanhas enevoadas ali do centro da China. Você sabia disso? E a pelagem dele parece super macia, né? Porque ele é toda douradinha e o rostinho dele é azul. Sim, é azul. E ele se destaca nas florestas geladas onde ele vive, muitas vezes se abraçando a outros do grupo dele, para enfrentar o frio intenso no inverno. Então, esses bichinhos vivem num frio muito, muito congelante. E eles são extremamente sociáveis, eles vivem em grandes grupos que refletem laços familiares super fortes e cheios de brincadeiras. Lindo demais. Só que, infelizmente, eles estão ameaçados de extinção devido à perda do próprio habitat. O que torna o encontro com eles na natureza um verdadeiro privilégio. Então, que essa coisa linda seja um exemplo para que a gente possa cuidar mais do nosso mundo. Aliás, do mundo em que vivemos. Eu não gosto de usar o nosso mundo, o nosso planeta, porque dá a impressão que a gente é dono. E nós não somos donos de absolutamente nada. A gente só faz parte dessa natureza junto com os animais. Nós temos a mesma importância, inclusive, para Deus. Pensa nisso. E aí a gente sai daí e vai para um outro lugar. A Ilha do Pinheiro. Essa ilha, ela fica localizada dentro do Parque Nacional do Superagui, no litoral aqui do nosso estado. E historicamente foi um dos locais que mais reuniu indivíduos, sabe como? Aqueles que eu mostrei lá no comecinho do programa. O papagaio de cara roxa. Também a coisa mais fofa. Saímos dos macaquinhos dourados de rostinho azul e agora vamos para o papagaio de cara roxa. Olha só. O papagaio de cara roxa só existe na Mata Atlântica e vive nas planícies litorâneas do sul de São Paulo até o litoral do Paraná.
A espécie, ameaçada de extinção, também já ocupou o extremo sul do país, mas já não é avistada em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A Ilha do Pinheiro, que fica dentro do Parque Nacional do Superagui, já chegou a reunir cerca de 50% da população total de papagaios de cara roxa da costa paranaense, com mais de 2.500 indivíduos avistados. Neste ano, no entanto, o mais recente censo da espécie contabilizou apenas 455 aves, o que equivale a 9% do total da população. A coordenadora dos projetos de fauna da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, responsável pelo censo no Paraná, explica que o afastamento dos papagaios da região pode ter a ver com a poluição sonora. Percebemos que o fluxo de embarcação na região vem aumentando e com isso as buzinas, som alto e até fogos de artifício. E isso pode ser um dos fatores que esteja afugentando essas aves desse dormitório. Além da Ilha do Pinheiro, a Ilha do Mel e a Ilha Rasa também são lar dos papagaios de cara roxa. Em todo o litoral do Paraná, foram contabilizados 5.245 indivíduos. Só que os baixos números de papagaios avistados na Ilha do Pinheiro deixaram o índice de 2024 abaixo das expectativas. Os pesquisadores tentam entender agora o que de fato está afastando as aves deste tradicional dormitório e quais são os novos locais onde os papagaios podem estar se abrigando. No último monitoramento do papagaio de cara roxa que nós realizamos no litoral do Paraná, nós registramos um número abaixo do esperado no principal dormitório coletivo da espécie, que é na Ilha do Pinheiro, dentro do Parque Nacional do Superagui. Isso nos preocupou muito. O que está acontecendo para que esses papagaios estejam deixando de usar esse importante dormitório, esse local de abrigo da espécie? Quem for visitar refúgios do papagaio de cara roxa pode ajudar a evitar a debandada da espécie. É muito importante que as pessoas, quando vão visitar áreas, santuários, áreas naturais, que elas respeitem, que elas não façam barulho e que observem de longe, para que esses animais se mantenham no local de abrigo ou na sua área de vida. Quando você termina de usar a sua esponja de louça e você não vai mais fazer uso dela porque ela já passou do prazo de ir embora, você sabe o que acontece com essa esponja na natureza? Você sabe quanto tempo leva para se decompor as esponjas, as tampinhas daquelas cartelinhas de remédio, aqueles splitzinhos? Será que demora muito para eles irem embora do mundo, para eles se decomporem? Tem uma iniciativa na cidade de Maringá que tem ajudado para que esses itens sejam reciclados de maneira correta. Presta atenção na reportagem. Esponjas de lavar louça, cartelinhas de remédio, tampinhas de garrafa e canetas velhas. Itens tão pequenos, mas que demoram muito tempo para se decompor. Por isso, a melhor maneira de se livrar deles é garantindo que sejam reciclados. Em Maringá, na região noroeste do Paraná, uma iniciativa do Centro Universitário Cidade Verde tem incentivado a responsabilidade social entre os acadêmicos, professores, colaboradores e a comunidade externa, incentivando a entrega desses materiais. A cada ano, o projeto ele ganha mais adeptos. Então, a gente vê um cuidado no descarte, uma mobilização dos próprios colaboradores e alunos nos seus entornos, na sua família, nos condomínios que moram. O projeto Destampa foi criado em 2021. Ele faz parte de uma lista com outros 20 projetos certificados com o selo ODS Educação, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para reconhecer projetos que contribuam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse é o segundo ano consecutivo que a instituição recebe o certificado. Vem para coroar todas as atividades que nós fazemos com os nossos colaboradores como empresa e dos nossos alunos como prestadores de serviço educacional, aonde levamos para dentro da sala de aula a importância dessa agenda e a importância de atendermos os 17 objetivos sustentáveis da ONU para que possamos ter um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, mais igualitário e também, claro, com responsabilidade social.
Em 2023, o projeto coletou mais de 500 esponjas, mais de 15 quilos de cartelinhas de remédio e quase 100 quilos de tampinhas. Todos esses itens, quando são descartados da forma errada, prejudicam e muito o meio ambiente. Mas a boa notícia é que eles também são 100% recicláveis. Isso significa que quando são coletados da forma correta, eles ajudam a impactar a vida de muitas pessoas, porque impulsionam a economia circular. Tudo que chega aqui, nós pesamos, catalogamos e encaminhamos para a APAI, né, que recebe todas as tampinhas, e elas servem para fomentar os projetos daquela instituição. E as esponjas e os blisters ou as cartelinhas de remédio, nós encaminhamos para o Instituto Ambiental de Maringá e ele destina às cooperativas de catadores de Maringá, que pega esse produto, cataloga e ele vai para a economia circular de novo, ele impulsiona vários projetos. O Verão Maior Paraná tem 5 fins de semana consecutivos de espetáculos. Você não pode perder, hein? Presta atenção que começa no dia 9 de janeiro e vai até o dia 8 de fevereiro. E as praias onde vão ocorrer esses shows super legais ficam em Matinhos e Pontal do Paraná, aqui no litoral do Paranazão. Se você estava pretendendo vir para cá nessa época, coloca na tua agenda todas essas datas, inclusive a data que está aí na tela. Dia 8 de fevereiro tem show com o Padre Reginaldo Manzotti no palco de Matinhos. É pertinho ali as praias, tá? Então você pode tanto ir num palco num dia, no outro no outro dia e assim vai. Combinado? Então o show com o Padre vai ser no dia 8 de fevereiro, no palco de Matinhos, e a gente conta com você, com a tua família. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir a beça. Combinado? Intervalo é rápido, voando, e eu volto já com muito mais pra vocês, porque daqui a pouco você não saia daí. Eu não vou nem contar pra não dar spoiler, mas é bom demais. Já volto. Pacientes em tratamento contra o câncer no Hospital Aristides Maltese, em Salvador, viveram uma manhã extremamente linda na Praia da Ribeira, onde eles participaram de um banho de mar terapêutico. A ação contou com exercícios de aquecimento, acompanhamento dos médicos, dos profissionais de saúde de maneira geral e dos voluntários também, além do apoio da família, claro. E a gente foi lá acompanhar essa maravilha de momento. É a primeira vez que o Baldo vai à praia depois da cirurgia do câncer, há pouco mais de um ano. Para ele, é um verdadeiro presente. Gratidão por estar vivo, por estar aqui no mar, poder ter uma liberdade. Né? Muitos deles estão aqui pela primeira vez depois da cirurgia. Além de oferecer bem-estar, elevando a autoestima e a autoconfiança, o objetivo do banho de mar aqui é promover a ressocialização e o retorno às atividades diárias, para proporcionar mais qualidade de vida a esses pacientes. Os pacientes, eles cobraram esse banho de mar da gente. Porque, primeiro, que a gente tem um grupo de autoajuda, né, que funciona todas a última sexta-feira do mês lá no hospital. E nesse grupo a gente faz com que os pacientes mais antigos animem os mais novos, né? Façam eles verem que com os também eles podem ter uma vida normal. Então, de um falar que ia para a praia e que outro não ia, isso eles começaram a dizer, a gente quer começar a ir, mas quer ir com vocês, para a gente ver que a gente vai tomar um banho de mar e que a gente não vai ser prejudicado e que a gente não vai pegar uma infecção. Antes do banho, os pacientes passaram por uma espécie de aquecimento, uma série de exercícios para preparar o corpo para entrar na água. Há 6 anos, Almerir vive com a bolsa de colostomia. Ele conta que durante esse tempo nunca deixou de tomar banho de mar. Hoje é um exemplo de coragem para os outros pacientes. Vou à praia, saio carnaval, vou para a festa de largo, tá entendendo? Eu faço tudo, agora dentro do meu limite. Quem teve um câncer, que está aqui hoje,
não está morto não. Tá entendendo? Vamos esquecer o passado. Somos uma pessoa normal, assim como todos. O banho de mar é realizado pelo Programa de Assistência aos Pacientes Ostomizados do Hospital Aristides Maltês, especializado no tratamento do câncer em Salvador. É imprescindível, né, que tenham médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, psicólogo. Essa equipe multidisciplinar envolvida em conjunto traz todo o apoio necessário para esses pacientes para que possam ter uma qualidade de vida melhor no dia a dia. De acordo com o médico cirurgião oncológico Matheus Vila, o banho de mar é seguro para os pacientes. Depois que o processo de cicatrização passa, ele tem condições de ir para a praia, fazer atividade física ao ar livre, sem nenhum risco de infecção. Claro que se a gente ele passa por revisões após a cirurgia e a gente avalia se tem condições ou não. Mas geralmente os pacientes têm condições de fazer atividade ao ar livre, tomar banho de mar. Maria passou por cirurgia há 18 dias. Foi muito boa, maravilhosa mesmo. É como se a gente renascesse novamente, né? E através do suporte que a gente tem na Aristide, os profissionais, a gente se sente seguro para que isso aconteça. Para muitos, a sensação é de liberdade e gratidão. Uma emoção muito grande, viu? Um sentimento de liberdade, felicidade. Estou emocionado. Porque depois de passar porque eu passei e voltar a ter liberdade, depois de poder entrar no mar, poder estar aqui com o pessoal, é uma glória. É muito bom. E agora o magnésio quelato da Joy e daqui a pouco, depois desse recado, tem muito mais. Fica aqui comigo. Felicidade estar aqui com você, muito boa tarde para todos vocês que nos assistem. Eu estou feliz porque eu trago notícias sobre saúde, para te ajudar a cuidar desse bem-estar que é necessário, do bem mais precioso que você tem. Se você sofre com dores diariamente, está sobrecarregado, já não suporta mais lidar com elas, use o magnésio quelato. O magnésio quelato é um aliado poderoso que vai te ajudar a melhorar o quadro de dor que você sente, principalmente você que está sofrendo com dores há meses, há anos, já se adaptou a ela. O nosso corpo não foi feito para isso. E é por isso que você também não precisa se acostumar com a dor. Faz assim, pega o telefone, liga já no 0800 591 8773 e pede o seu magnésio quelato. Pedindo agora, você já garante o uso, já garante a melhora e só depois é que você paga. É 1 mês e meio para começar a pagar, 45 dias. Pode ligar, 0800 591 8773. Liga, pede o magnésio e experimenta. Faz o teste, aí depois você me conta como que foi. Você vai voltar a ter mobilidade, vai voltar a se movimentar livremente, vai ficar livre das dores e também vai voltar a dormir melhor. Isso porque o magnésio, além de agir na parte física, age também como neurotransmissor. Reduz a ansiedade, a preocupação excessiva, ajuda você no equilíbrio hormonal da melatonina, o que vai te ajudar a dormir melhor. Você vai voltar até a sonhar com o magnésio quelato. É só ligar 0800 591 8773, pedir agora o seu magnésio. Vou te presentear com o cálcio da Joy, com o nosso seca-barriga, que é o óleo de cártamo. E você, além de conseguir cuidar da sua saúde, vai manter seu organismo desinflamado, protegido e também estimular a queima de gordura de forma natural. Liga 0800 591 8773 e peça o seu magnésio quelato agora. Agora eu quero saber de você. Você conhece o Marinho José de Andrade? Não conhece? Então eu vou te contar quem ele é. Há 10 anos ele faz coisas incríveis na cidade de Marialva, aqui no norte do Paraná. A história começou com uma provocação. Provocação de um amigo. Você conhece? Você consegue fazer algo grande com essas esculturas de carro? Aí o Marinho pensou e falou, claro que consigo, como é que eu não vou conseguir fazer? Porque ele fazia as miniaturas, mas será que ele ia conseguir fazer um grandão desse? Um carro de Fórmula 1? A partir desse desafio, dessa provocação, ele mergulhou de cabeça nos projetos, passou a estudar tudo sobre Fórmula 1 e Stock Car. E o resultado é de cair o queixo. Dá uma olhada nas produções. A produção de Marinho impressiona pela perfeição e pela riqueza dos detalhes. Os carros são tão reais que chamam a atenção em feiras, fazem sucesso nas redes sociais e são disputadíssimos por colecionadores de todo o Brasil que querem ter uma réplica dessa dentro
de casa. Tem gente que compra, o Marinho faz por encomenda, ele compra e coloca na parede, coloca no teto de casa. Você já imaginou? É a paixão pela velocidade, talento puro aí do Marinho, que tá de parabéns. Que maravilha, né? Que coisa boa. Agora, chega aqui, vem cá. Vem aqui comigo. Presta atenção aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai conhecer uma outra figuraça. Esse daqui é o Brian. Ele tem apenas 4 anos e mora em Cachoeirinha de Itaúnas, no município de Barra de São Francisco. Ele encantou todo mundo com um sonho. Ele queria ter uma festa de aniversário com o tema padre. A simpatia do pequeno, gente, viralizou nas redes sociais. Vamos ver? Tá bom, pode ir. Vem. Tá ventando. Tá ventando, vamos lá. Vai lá. Isso. Faz uma oração aí. Calma aí, você vai chegar lá primeiro que eu faço oração. Faz a sua oração, Brian. Fica do lado aqui. Fala pro pessoal agora. Pessoal, oração do eu vou fazer uma oração. Todo mundo prestando atenção na minha oração. Vai, escuta o padre. Escuta o padre, nome do Pai, do Filho. Amém. Aí, fica aqui em pezinho, vai, faz a oração. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, que a ti confiou, que a Deus vive, que ele faz o governo ilumina. Amém. Ai, que coisa mais fofa, gente. Não dá pra aguentar, ele é muito lindo. E olha, ele é uma figura. Ele não queria ficar ali no altar, ele queria ficar com a galera ali, entendeu? Mas ele é muito fofo, lindo, as fotos ficaram maravilhosas. E, Brian, você é um queridaço, queria te conhecer pessoalmente, tá? Um dia, quem sabe, você vai estar aqui junto com a gente. Quem sabe, num futuro não muito distante, você vai estar rezando uma missa aqui no santuário, menino? Já pensou? Não só com o Santo Anjo, quero decorar todas as outras. Já na minha mesa, Brian. Beijo, querido, lindo. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente já viu que quando a gente é criança, a gente não espera muita coisa assim, né? Do que vai acontecer amanhã ou depois, a gente tanto faz, a gente está vivendo. Mas o que você imagina estar fazendo aos 76 anos? Você já parou para pensar o que você vai estar fazendo com essa idade na vida? Você vai estar aqui ainda com a gente? Espero que sim. E com saúde. O seu José, ele está se formando na faculdade com 76 anos. Olha só. O tchutchuco da Dona Clarice, o amado da Betânia da Beatriz, o seu José de Oliveira Moraes, 76 anos. E foi assim, com esse sorriso no rosto e de braços abertos, que o seu José recebeu o tão esperado diploma da faculdade aos 76 anos de idade. Morador de Santa Teresa do Oeste, cidadezinha de pouco mais de 10 mil habitantes no oeste do Paraná, ele já é aposentado e vive uma vida tranquila. Mas durante os últimos anos, essa inquietude fez ele se virar entre provas e trabalhos do curso superior de gestão pública. Mas, seu José, por que estudar agora? Então, meu sonho é sempre estudar, e a gente só não estudou mais por falta de aquisição, né? Quando era mais novo, mais jovem, tinha que trabalhar para o pai, aquele problema todo, a gente morava naqueles ranchos, e aí foi trabalhar na roça e tal, só lia aquilo que estava costumeiro ler. Como se formar ainda era algo distante, ele viu o próprio sonho se realizar com as filhas, e foram elas que o ajudaram desde o início. A Betânia, por exemplo, levou o pai para fazer o Enem. E ele fez 3 vezes. 2 vezes ele reprovou por conta da redação, porque ele não terminou os estudos quando era criança, né? Então veio terminar quando era adulto, ele só aprendeu a ler e escrever. Então ele tinha um pouco de dificuldade com a interpretação textual, esses textos mais científicos, né? Então a gente teve até que ajudar um pouco. Então na redação ele acabava perdendo as duas vezes que ele reprovou. Na terceira, daí eu fui levar ele na faculdade e ele com aquela empolgação, não, agora se Deus quiser eu vou passar, eu vou conseguir. Inclusive postei, né, no Twitter que viralizou, assim, né, uma foto dele lá na frente todo animado, e essa vez ele passou, assim, então, assim, foi muito gratificante, né, ele passou, ele queria fazer psicologia, aí a gente ficou cuidando, a nota de corte, ele cortou, e o último que deu pra fazer com a nota foi gestão pública, daí ele falou, eu vou fazer, porque eu quero fazer uma faculdade, então eu vou fazer.
Até mesmo quem está ao seu lado há 35 anos não poderia soltar a mão num momento tão especial. Dona Clarice conta como foi ver a dedicação do marido com os estudos. No começo eu sofria junto com ele, mas enfim, depois eu vi que ele estava animado e pegou o embalo, né, que nem diz. Mas aí saiu, graças a Deus, que conseguiu realizar o sonho dele, né? Todo o empenho resultou até numa moção honrosa na Câmara de Vereadores da cidade. E outro componente importante nesse processo foi a fé. Seu José é ministro da Eucaristia e sempre pedia uma ajudinha especial. A minha fé, a minha oração, cada momento que eu estava lendo, eu tinha minhas orações, cada momento eu ia na missa, me colocava diante de Deus, pedindo sucesso para os meus estudos, né? A fé para mim foi tudo para mim. E quem pensa que ele está satisfeito só com a formação, está enganado. Se aparecer atuação, eu atuo. Preparo mais um pouco, tá? Que até a hora que der certo fazer um concurso público, por vez, quem sabe posso fazer uma pós, vamos ver o que dá. E fico aí na expectativa. Mas hoje o senhor está realizado? Estou realizado com essa formação. Se puder ir mais além, eu com muita alegria eu vou. A gente está encerrando o programa de hoje. Eu quero agradecer você por estar conosco aqui. Um beijo gigante no seu coração. Muito obrigada pela companhia. E amanhã a gente está aqui de novo. E não esquece, hein? Tem programação especial de Natal aqui na TV Evangelizar. A gente espera vocês. Tchau.